Começou, né? Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Minha turminha de penas, bom dia. Nick, seu bando. Beijo, amiga linda. Adna, nossa, que honra, que responsabilidade de estar aqui com vocês. Thales Santos, bem-vindo. Pessoal, o áudio tá ok? Se vocês puderem dar um ok. Se o áudio estiver ok. Bom dia para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem me dar um ok sobre o áudio, se o áudio tá correto. Ok, Lick, valeu, Carolzinha, Ana Paula, valeu. Então, gente, bom dia para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar vindo aqui conversar um pouquinho. Vai ser mais um bate-papo, uma troca de experiências, uma troca de ideias. E para mim é uma experiência nova estar aqui, porque normalmente a gente faz os vídeos gravados, né? Ou então a gente está aqui sempre pelos stories. Mas é bem diferente fazer ao vivo, né? Ao vivo dá um friozinho na barriga, mas enfim. A Adna tá ótimo, obrigada, Adna. Gente, a gente está aqui com a Adna, a criadora e administradora da página Diário de um Papagaio, do site também. É uma honra ela estar aqui com a gente assistindo. E eu queria dizer logo de início que foi uma grande inspiração para a gente começar nosso trabalho. O trabalho da Adna, acho que ela foi uma precursora, né, e faz o trabalho dela com muita responsabilidade, com muito compromisso. E seja muito bem-vinda aqui, Adna. Depois, quando eu dominar mais isso aqui, a gente faz uma live em conjunto. É isso, gente. Carolzinha também, do Nick Seu Bando, uma grande amiga, tá aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês, todos reunidos. Zeus, Jubileia. Oi, bom dia. Muita gente de página, né? Uma honra também estar com todos vocês aqui. Hoje a gente tem muitas páginas falando sobre aves e isso é muito bom, porque o mercado tende a crescer, o número de médicos veterinários a se especializarem nessa área também tende a crescer. E assim, tudo vai contribuir para que as aves tenham um bem-estar, né? Um melhor bem-estar, que é o que a gente sempre busca, é o que a gente sempre tem em mente. Bird Family, seja bem-vindo. Oi, bom dia. No total, quantas calopsitas você tem? Tenho 10. 10 calopsitas, elas estão por ali, estão soltas. Hoje a gente vai estar aqui com a imagem congelada, Zeus Jubileia. Para as outras pessoas a imagem congelou, pode ser a conexão, né? Eu não sei. A minha Wi-Fi aqui, às vezes, ela oscila um pouco. Eu não sei se é a questão da minha ou da sua. Mas vamos ver aqui, né? Tá indo aí para as outras pessoas, a imagem tá ok. Então, voltando. A gente tem aqui 10 calopsitas. Ótimo, o Bird Family disse que tá ok, então. Então, vamos lá. Tá bem também. Então, assim, ao longo dessa live vai ser assim, tá? As 10 estão soltas. Hoje a gente vai ter a interação com as calopsitas, né? Porque eu sempre falo aqui na página, eu tenho 5 espécies, né, diferentes de aves aqui em casa. E normalmente eu não deixo todo mundo misturado. Pequena Grande Família, Raíssa e Rafa, um beijo pra vocês. Amo a página de vocês. Muito legal, gente. Sigam lá também. Gabriel Cortez, seja bem-vindo. Oi. Falando aqui com todo mundo. E Martinha, que prazer imenso, imenso. Gente, é outra pessoa, amiga, tutora maravilhosa, que tem uma página que, se vocês não seguem, procurem seguir. Martinha Birds.
também foi uma das páginas que me inspirou muito. Ela é uma tutora excepcional, cria aves silvestres, todas legalizadas. O recinto dela é lindo, maravilhoso. E ela realmente investe muito na criação das aves pet dela. E é um prazer tê-la aqui. Gente, tô nervosa, tem muita gente aqui de responsabilidade. E tô nervosa, enfim, mas a gente vai relaxando à medida que for fazendo aqui esse negócio. Pra mim é novo, mas vamos em frente, vamos lá. O tema da live é aves, né, em apartamento. E a gente tá aqui na varanda, que é o espaço delas, né? É o espaço que elas tomaram conta, né? E a gente reservou para elas. Nesse espaço aqui, antigamente, a gente tinha rede, a gente tinha mesa, cadeirinhas, a gente recebia amigos, conversava, tomava vinho, fazia churrasco, enfim, né? O que se faz normalmente em varandas. Mas de um tempo para cá, esse espaço ficou reservado exclusivamente para as aves, né? Isso aí é uma decorrência de morar em apartamento. Então, eu começo falando que o ideal realmente seria a gente ter uma casa, né, com quintal, com jardim, onde a gente pudesse fazer recinto, né, que proporcionasse um espaço maior para as aves. Mas, infelizmente, a gente não mora em apartamento, e eu costumo falar que não deve ser encarado morar em apartamento como um impedimento, né? Até porque hoje muita gente, a maioria das pessoas das cidades maiores mora em apartamento por conta da praticidade, da economia, da segurança. E a gente não pode ficar impedido de criar aves porque mora em apartamento, mas a gente vai ter que realmente fazer algumas concessões e adequar, né? A gente está falando, eu tenho 3 calopsitas, 3 periquitos, um agapornis, 2 coelhos, um hamster, um peixe, 3 cachorros. Então, a gente tem atualmente 16 aves, né? Sendo 5 espécies. São as 10 calopsitas, são os 3 fortes coelestes, um periquito australiano, periquito rei, que é caju, que muita gente aqui conhece na página, e a tiriba de barriga vermelha coralina. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, depois eu lembro. Então, o Beach Family está falando, mora em apartamento, a varanda é basicamente delas. Pois é, o que acontece, né? Então, falar um pouquinho sobre como eu comecei. Eu comecei, acho que como muita gente começa, né, com uma calopsita. E minha filha era pequena, pedia muito calopsita, isso foi há quase 7 anos atrás. Ela sempre pedia uma calopsita. Minha irmã mora no interior, eu sou do interior, mas moro em Recife, Pernambuco, né, aqui capital. Minha irmã mora no interior e ela tem um viveiro lá com várias calopsitas. E minha filha sempre via e pedia, né? Mãe, cria calopsita. Aí eu falava, filha, mas não dá, a gente tá muito corrido. Diário de um Papagaio, Márcio Miranda, seja muito bem-vindo, Márcio. Márcio é tutor de um periquito rei, fêmea, maravilhosa, Diana, muito linda também. E é isso. Então, voltando, e aí eu cedi, né? Cedi e comprei uma calopsita, que é o Maradona, que na verdade era Madonna, porque a gente achava que era fêmea. E depois que a gente fez a sexagem, descobriu que era macho e ficou nessa enrascada. E aí, como é que vai fazer? Bom, então Maradona com Madonna. E na época ele já falava o nome dele, Madonna, ele chamava, ele ainda hoje fala. Mas aí a gente colocou Maradona, que fica parecidinho, e aí na hora a gente dá uma enroladinha no Rá, Maradona. E é isso. Bom, gente, e como toda pessoa que cria calopsita, começa a se apaixonar porque são aves incríveis, aves muito sociáveis, aves interativas. E a tendência é o quê? A gente ir olhando as outras mutações, que é uma companhia para nossa ave, que é interessante, né? Porque os psitacídeos são aves que gostam de companhia, que precisam estar juntas de outras aves, né? E quando elas estão sozinhas com o tutor, elas printam muito no tutor. E se você trabalha fora, se você viaja, se você precisa se ausentar, a ave vai sentir muito essa ausência e vai sofrer. Então a gente precisa
pensar também sobre esse ponto. É interessante uma companhia para ave, sim, uma ave da mesma espécie, né, de preferência. Até porque a gente, antes de misturar as espécies, tem que ver a compatibilidade, que é uma coisa bem delicada, né? Aqui, as calôs estão soltas agora, né? O periquito rei e a tiriba estão lá no lugarzinho delas, porque não dá para soltar ao mesmo tempo. Vai dar confusão e alguma ave pode sair machucada. Então, a gente não solta. Os forpinhos também a gente não mistura, né, com as outras aves. Porque são aves bem temperamentais, são aves bem territorialistas, então cada uma tem a sua peculiaridade e por isso que a gente está sempre tocando na mesma tecla de que é muito importante que as pessoas estudem as espécies, né? Leiam sobre as espécies, sobre as características antes de adquirir e também antes de juntar, porque fazer bando misto aí é um tema para uma outra live, mas bando misto é uma coisa meio complicada, então vamos lá. E aí, voltando, né, para o início, a gente adquiriu outra calopsita e assim foi crescendo. A gente começou com uma gaiolinha, tinha uma só, depois a gente tinha 2 calopsitas. Começou com a gaiolinha padrão, daquelas que tem a varandinha, né, que se usa muito até para papagaio. E a gente alimentava as aves com sementes, né, como as pessoas normalmente tendem a pensar, né, de imediato. Quem não está muito imerso nesse meio, né, de aves e que já estudou, e que já leu, e que já viu páginas, né, já pesquisou, né, que já sabe que não é bem assim, mas quem não tem ainda noção, a tendência é começar por sementes, né? E se começar por mix de sementes, está até indo razoável, mas muita gente começa logo com só girassol, né? Eu comecei com um mix de sementes e aí foi outra evolução. Também é um tema para outra live. Mas o que eu quero chegar é que a família foi crescendo e a gente comprou depois um viveirinho pequeno, acho que ele devia ter uns 60 centímetros de altura, com pé e tudo. Aí eram poucas calorzinhas ainda. Aí depois começaram a nascer bebês aqui, né? Calopsita é uma ave que reproduz bem, né? Mas a gente também tem que ter cuidado e estudar bem antes de colocar ninho, né? Nunca colocar ninho. Quando a gente comprar, vou comprar um casal, um viveirinho e um ninho para colocar. Não façam isso, porque, aproveitando o espaço aqui para alertar, né? Porque isso serve de estímulo reprodutivo. O ninho não é uma decoração, não é um item de enfeite do viveiro. Ele é realmente um estímulo e um local apenas para reproduzir, né? Para a ave reproduzir. Então, só usar isso quando decidir pela reprodução das aves. O que mais? Então a gente foi para um outro viveiro depois maior, a família cresceu, nasceram filhotinhos e a gente colocou um viveiro maior. Isso tudo era na sala antes, na nossa sala de estar, né? E aí, como eu falei no início, a varanda era um ambiente de convívio da família e dos amigos. E, por fim, a gente começa a estudar, a pesquisar, a ver as fábricas de aves, de viveiros. E conheci as fábricas do Sudeste, do Sul, mandei buscar viveiro maior. Enfim, e aí a gente foi desenvolvendo tudo isso ao longo do tempo, né? Hoje a gente percebeu que não havia como deixar, olha o fio-fio, não havia como deixar, né, viveiro grande na sala, estava incomodando realmente. E aí a gente foi ocupando cada vez mais a varanda com as aves e hoje já é real oficial. A varanda é um ambiente que pertence às aves. E aí a gente vai falar sobre os desafios de criar aves em apartamento, né? E eu costumo dizer que um dos maiores desafios é o espaço, né? A gente sabe que tem apartamentos de vários tamanhos, né? De várias configurações e o nosso não é um apartamento nem pequeno, nem também um apartamento né? Um apartamento enorme, mas é um apartamento razoável, um apartamento de um espaço razoável. E a varanda também tem, eu não sei dizer agora para vocês a metragem da varanda, mas é uma varanda legal, né? Que dá para ter um espaço legal para as aves voarem, para as aves circularem, né? A gente está do lado de cá, mas ela tem o outro espaço. E aí a gente foi conversando com amigos, com tutores, com outros criadores e
foi vendo que para quem mora em apartamento, o ideal é explorar o espaço vertical, né? Já que espaço horizontal em apartamento é uma coisa mais complicada. Então, de início, o que eu posso dizer para vocês, para aproveitarem como espaço, é aproveitar o espaço vertical. E o que seria isso? Né? Acho que dá para ver um pouquinho. E aí a gente sempre está colocando vídeo aqui nos stories ou lá no canal do YouTube sobre a varanda. Então aí depois vocês dão uma olhada por lá. Mas a gente procura sempre colocar plays aqui, ó. Tem ali também, do lado de lá também tem. E aí a gente vai incrementando esse espaço vertical. E elas curtem muito, porque vocês veem, elas estão lá por cima, aí vão de um lado para o outro. E aí fica legal para elas ficarem, né? Eu solto, todo dia eu solto, 1 a 2 horas por dia, umas 2 horas elas ficam soltas, né? E solto por espécie, para não dar problema justamente de agressividade, de alguém machucar alguém, né? Então, assim, o ideal realmente seria o maior espaço possível. E eu vejo com muita satisfação, muitos tutores reservam quartos para as aves. E aí o quarto é das aves. Eu acho incrível, eu tenho visto fotos de quartos maravilhosos que os tutores destinaram para as suas aves. E aí colocam um viveiro dentro do quarto, colocam aqueles galhos maravilhosos. Adaptam realmente o ambiente para as aves e fica uma coisa bonita e agradável. Acho também muito legal quem destina um quarto da sua casa para ser o ambiente das aves. Aqui a gente não tem essa possibilidade. E eu acho interessante usar a varanda também, porque é bem ventilada. Aqui a gente tem um controle sobre... agora não, essa época do ano não, mas em outra época do ano, no verão, por exemplo, bate sol aqui, então elas podem tomar o banho de sol delas. E tem a ventilação. E é isso. Então, cada pessoa, não é uma fórmula, cada pessoa vai adaptando de acordo com a sua realidade. Eu vou dar uma carreirinha porque o tempo corre. De meio-dia a gente precisa encerrar. Vamos lá, então. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os problemas e as soluções, né? E a gente sabe que criar aves não é um mar de rosas, não é um mundo perfeito. A gente enfrenta ao longo desse tempo. A gente está criando aves há quase 7 anos e ao longo desse tempo a gente já passou por maus bocados, né, por altos e baixos. Eu acho que isso também é importante ser dito, porque as aves adoecem, as aves têm estresse umas com as outras. Se você cria bando misto, vai ter confusão de comportamento, uma não vai gostar da outra e você vai ter que encontrar uma maneira de manejar isso aí, né, para que cada um tenha o seu espaço, cada um não seja prejudicado, né, na sua liberdade de voar, de curtir o espaço, mas também a gente tem que observar que não dá para colocar várias espécies, principalmente se as espécies não se dão muito bem, juntas. Então, no apartamento a gente tem essa questão por conta do espaço limitado, então a gente tem que fazer um estudo bem pontual, encontrar saída, que para tudo tem solução, e aí a gente vai em frente. Então, um primeiro problema que eu gostaria de abordar é a vocalização, né? A gente sabe que apartamento é um local de convivência mais delicada, a gente tem que observar a questão do barulho, né? A gente tem vizinho de um lado, tem vizinho do outro, embaixo, em cima, enfim. E nem todo mundo gosta de animal, isso aí a gente tem que respeitar, né? As pessoas têm o direito de não gostar, né? Elas têm a obrigação de respeitar os animais, mas elas também têm o direito de não gostar. E essa questão da vocalização pode vir a ser um problema, né? Graças a Deus aqui a gente nunca teve problema, sabe? Sempre que estão querendo gritar demais, eu procuro ver qual é a necessidade, o que é que está acontecendo, por que a ave está gritando. Então, outra coisa que a gente precisa fazer, quem cria aves, precisa observar, né? A criação de aves é observação. Se está gritando muito, tem alguma coisa, ou no comportamento, ou é hormônio, ou está com fome, enfim. Tentar entender, né, isso aí, esse universo das aves. E aí, a família também, né, é um outro questão que a gente tem que pensar. Porque na família, se você mora num apartamento, as pessoas estão ali mais juntas, né? Nessa quarentena, eu que o diga, né?
Estamos há quase caminhando para 80 dias, 4 pessoas confinadas, né, com as aves, enfim, mas estamos todos sobrevivendo. Mas, digamos que uma das pessoas da minha família aqui em casa não gostasse de aves. Ia ser complicado, né? Então, assim, antes de adquirir, a gente realmente precisa pensar em todos esses aspectos. Porque alguém da família pode não gostar e é um direito dela, né? Então, tudo isso tem que ser conversado, combinado, antes de trazer a ave para casa. E a vocalização, a gente vai adequar ao espaço, né? Por exemplo, trazer uma jandaia para um apartamento, será que seria legal? Né? Vamos pesquisar sobre a vocalização da jandaia. As jandaias vocalizam altíssimo. Então, acho que para um apartamento eu não indicaria essa ave, né? A gente tem as calopsitas, todo mundo conhece, né? A vocalização. Tem hora que quando elas resolvem gritar, gritam bem chatinhas, né? Que elas são insistentes. Mas é até uma coisa contornável. Aqui onde eu moro mesmo, gente cria calopsita no prédio da frente, no prédio do lado, no prédio de trás. Então, muita gente cria calopsita, né? Já é uma ave bem doméstica, bem popularizada. E a gente até consegue sem maiores problemas, né? O periquito-rei é uma ave caju. Caju conversa muito, brinca muito, assovia. Então, se ela estiver no ombro, ela gosta muito de companhia. Se ela estiver no ombro, tá tudo bem, tudo ótimo. Se eu estiver trabalhando e ela estiver lá comigo, tá tudo ótimo, né? Mas, se ela estiver, por exemplo, no viveiro dela e ela resolver que quer sair e a gente não tirar, ela vai começar a gritar. E assim, o periquito-rei não grita o tempo todo, mas quando quer algo, ele grita muito, grita bastante. Aí a gente vai lá ver o que está acontecendo, a mesma coisa, né, que eu falei. A tiriba, ela não grita, ela faz mais um barulho de porquinho, que eu acho muito fofo. Mas só em alguns momentos que ela começa a ficar bem gasguita, sabe, estridente, eu não sei explicar direito, é bem engraçado. Tudo na tiriba é diferente, né, eu amo tiribinhas. Se eu pudesse, eu teria uma tiribinha de cada espécie. E é isso. Mas, por exemplo, arara para o apartamento. Eu conheço pessoas que criam arara em apartamento e adequaram todo o espaço para arara. É fantástico, mas assim, são exceções e são pessoas da área. Eu conheço pessoas da área de biologia, né, medicina veterinária, que cria arara em apartamento, mas assim, já é um manejo muito específico e para apartamento eu acho, em regra geral, acho que é melhor não também, né. Os porpinhos são bem tranquilos em relação à vocalização, porque a vocalização deles é delicada e baixinha com relação às outras aves, né, e aí é tranquilo. Então o periquito australiano também, né, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é ele agora. E é isso. Aí um outro desafio para criar ave em apartamento que eu acho é a sujeira. E sendo bem sincera com vocês, esse problema não vejo solução. Aí você vai dizer, mas a ave vai depender muito do tamanho da ave. Renato está dizendo assim, já vivi essa realidade com aves em apartamento, acabei me mudando para uma casa por conta delas. Pois é o que eu falo aqui em casa. Minha gente, ó, se um dia a gente tiver algum problema, a gente já mora aqui há bastante tempo, mas meu sonho, na verdade, é morar numa casa. Quem sabe, né? É complicado. Então, são opções de vida, né? Eu acho que criar aves, como muitos tutores falam, é uma opção de vida, né? Até porque elas vão viver muito tempo e a gente vai ser responsável por elas e a gente vai ter que buscar equalizar, né, os nossos interesses com os interesses, as necessidades das aves, para que tudo caminhe numa harmonia o melhor possível, né? A gente nunca vai ter a situação ideal, porque a situação ideal a gente está sempre buscando, mas acredito que ela não exista, mas a gente vai procurar fazer o melhor, né? E é isso que importa. Então, a sujeira, não vejo solução. Vou ser bem sincera. Quem gosta de ter a sua casa, o seu apartamento perfeito, sabe, intocável, daqueles que a gente chega e olha e, sabe, e se admira e acha lindo, um ambiente assim, não tenha aves. Digo assim de todo o coração, porque faz bagunça, faz sujeira e não é pouca, é muita sujeira. E a solução para isso
é redobrar os trabalhos, né? Com a limpeza, com a higienização. Aqui a gente limpa a varanda de manhã, varre, acordo cedo, varro, passo pano. Final da tarde, parece que eu não fiz nada. É impressionante. E aí a gente vai, chega do trabalho, né? À noite e vou varrer, vou limpar, porque sem condição. É muita sujeira. Então não adianta eu vir dizer que a gente, né, tem solução. A solução é redobrar o cuidado com a limpeza, é trabalhar mais. A solução é essa. Claro que tem algumas coisas que a gente pode minorar, né? Pode minorar, como tem gente que faz umas saias de tecido bem legal, e eu pretendo até fazer isso aqui também. Umas saias e amarra nos viveiros, né? Ao redor dos viveiros, para que não caia no chão. Mas aquela saia ali vai acumular sujeira. E aí a gente vai ter o trabalho de, né, todo dia, tá tirando a saia, tá limpando, tá colocando a saia para lavar. Então, assim, é um trabalho que substitui o outro. A gente não vai ver a sujeira pelo chão, é fato. Mas o trabalho de tirar as saias, de colocar para lavar, continua, né? Então, a gente não tem como fugir, gente. Criar dá trabalho, né? Dá trabalho e não adianta a gente falar o contrário. E aí ainda tem a limpeza, né? Dos poleiros, dos comedouros, dos bebedouros, que precisa ser diário, né? Essa questão da limpeza precisa de espaço também, né? Aí eu vou lá para a área de serviço que tem lá no final do apartamento, lavo tudo lá. Às vezes as coisas estão ocupadas com as coisas da casa e eu preciso mais espaço. Na verdade, eu precisaria de bem mais espaço, né? A gente começa a criar aves com um espacinho pequeno e vai expandindo, expandindo, expandindo. E daqui a pouco a gente quer tomar a casa toda só com isso. Então a gente também tem que ter um autocontrole com relação a essas coisas. Que mais, gente? A gente fala também sobre destruição, né? Destruição é outro problema, porque a gente solta as calorzinhas e se elas forem pelo chão, né? Antes, quando o viveiro ficava na sala, aí eu soltava as calopsitas e elas começavam a andar. Era tão interessante, porque daqui a pouco estavam todas enfileiradas, uma atrás da outra. Sempre tinha o líder, né, daquele bando ali. E aí elas iam procurar os cantinhos de parede, né? E aí começava a roer os cantinhos de parede, que a gente sabe que é perigoso, que faz mal à saúde, que é muito nocivo, porque tem a tinta, né? Ali tem componentes químicos que podem intoxicar, né, as aves, e aí a gente também tem que evitar esse tipo de coisa. E aí, a destruição. Qual é a solução para a destruição? Né? Eles roem móveis, eles roem parede, eles roem tudo que encontrar pela frente. Bicam, né? Parecem uns ratinhos. Mas aí a gente também tem que pensar, do ponto de vista do proprietário da casa, né? Que está ali com seu móvel novo, com a sua parede pintada, com seu objeto de decoração lindo ali, e está tendo aquilo destruído, você vai ficar logo chateado, né? Mas assim, a gente que cria aves tem que parar, sair da gente, né? Sair do nosso universo e ir para o universo da ave e tentar entender por que ela está fazendo aquilo. Aí você vai parar para ler, para estudar, para pesquisar, né? Para ver nas páginas. E o que acontece? Aquele biquinho delas é uma necessidade que elas têm de exercitar, né? São aves muito inteligentes, são aves muito dinâmicas, são aves muito cheias de energia e elas precisam gastar aquilo ali, até pelo próprio crescimento do bico, né? É uma forma que elas têm assim como a gente lixa as nossas unhas, seria uma forma também de elas exercitarem o bico, né? Então, a alternativa, a solução para esse problema, qual seria? Seria o enriquecimento ambiental, né? Eu trouxe as aves aqui para a varanda e aí o espaço agora delas, né? E como eu falei, a gente priorizou o espaço vertical e é agora a parte que elas mais exploram. Como a parede ali atrás é cerâmica, então elas não têm tanto isso aqui. A varanda é toda na cerâmica. Então, elas não despertaram o interesse, assim, por exemplo, de roer os rejuntes, né? Graças a Deus, não.
Eu coloquei muita coisa aqui, né, na varanda, pendurada e coloquei um play, enfim. E aí agora elas ficam por aí, elas vão roer ali o play, vão roer um outro brinquedo e elas não destroem mais a questão da parede, né? E dos móveis também muito não, porque elas ficam mais circulando agora pela varanda. Foi uma solução também que eu encontrei para adaptar isso. Colocar brinquedos também dentro dos viveiros é uma outra opção, né? A gente tem muitos brinquedos hoje disponíveis e a gente tem muita coisa também disponível à nossa mão para que a gente próprio crie, construa o nosso brinquedo, né? A gente pode usar cabo de vassoura, a gente pode usar papelão. Gente, eu acho que deu um problema na conexão. Vocês estão vendo aí legal? Eu tive um avisozinho aqui que estava com baixa conexão na internet. Se alguém puder... Não sei como tá, gente. Tá legal? Eu não vejo mais os comentários subindo. Eu não sei se foi a internet que travou. Deixa eu tentar fixar aqui um comentário. Aves em apartamento. Não. Tá dando umas pausas. Doutora Adriana Melo, seja bem-vinda. Que maravilha. Voltou ao normal. Certo. Vanessa Coca-Kills. Bem-vinda, Vanessa. Vanessa tem umas calores lindas. Minha turminha de penas. Tá travando, né, Márcio? Parou 2 vezes. Ai, gente, que pena. É a internet. Doutora Adriana Mello, é um prazer tê-la aqui. Ela é a médica veterinária das nossas aves, né? Pequena Grande Família. Parou rápido, mas voltou, graças a Deus. Vanessa, então, doutora Adriana é a médica veterinária que cuida das nossas aves. Cuida super bem. É uma tiazona das minhas aves, sabe? Eu tô sempre errada, as minhas aves têm toda a razão. Brincadeira, gente. É que ela realmente é uma profissional apaixonada pelo que faz, apaixonada pelas aves. E ela tá aqui desde o começo, me desculpe. Eu só vi agora. É que eu tô nervosa. Calopsita Recife, Leonardo, grande amigo. Leonardo é um criador comercial de calopsitas, as aves dele são lindas. E ele tomou uma atitude agora super responsável nessa pandemia, que foi suspender as vendas das calopsitas, porque a procura estava sendo muito grande e as pessoas estavam querendo um animal para distrair o seu tédio, enfim, né, assim, uma compra por impulso, digamos assim. As pessoas estavam querendo um bichinho para se entreter, né, e isso aí a gente vai falar também sobre a nossa campanha, né, Ave Não É Coisa. Pequena Grande Família falou, Vet Top das Galáxias. Total, total. Eu sou muito suspeita para falar da doutora Adriana, porque ela é uma profissional estudiosa, sabe, extraordinária. E assim, entrego minhas aves na mão dela de olhos fechados, né? É isso aí. Então, minha turminha de penas, adoro ver suas dicas e estou sempre acompanhando você no canal e por aqui. Suas dicas são muito boas. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada. Então, voltando para Leonardo, e nossa campanha Ave Não É Coisa, é uma campanha que a gente está fazendo agora nessa fase de quarentena por conta do Covid, para que as pessoas reflitam, não comprem ave no impulso, tenham mais cuidado, reflitam, pensem 2, 10, 15 vezes antes de adquirir uma ave, porque a quarentena vai passar e essas aves vão ficar como, né? Tem toda essa trabalheira que eu tô falando aqui. E aí, Calopsita Recife suspendeu as vendas
né, por conta justamente desse impulso das pessoas de comprar uma ave por comprar para ter alguma, para preencher esse vazio, né, que está deixando nas nossas casas durante a quarentena, no confinamento, né, muita responsabilidade. Essa campanha é uma parceria com Calopsita Recife, a página Arara Davi, a página Dolores na Estrada, né, e com a médica veterinária doutora Natália Costa, também especializada em aves, né, em silvestres, animais silvestres e exóticos, aqui de Recife também, uma excelente profissional, parceira nossa também. E é isso, gente. Então, quem puder compartilhar os posts da campanha, eles estão no feed, né? O post, o texto, fiquem muito à vontade para compartilhar. Não necessariamente precisa estar citando fonte, porque ave não é coisa, porque a intenção é realmente esclarecer as pessoas, levarem as pessoas a uma reflexão para não fazer aquela compra por impulso, né? Porque depois a quarentena vai passar e a ave vai ficar ali, né? A gente sabe, infelizmente, né? Largada, né? As pessoas vão voltar para suas rotinas, vão voltar para o trabalho, vão voltar para as baladas, vão chegar tarde em casa, vão acordar tarde. Então, quando tudo isso passar, a ave vai ficar ali, né? Precisando, dependente completamente do seu cuidado, da sua atenção. E aí você vai estar disponível, vai caber na sua rotina, quando tudo normalizar, a criação de uma ave, né? Diante de todas essas questões que a gente colocou aqui e de tantas outras que a gente deixou de falar. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E aí a gente pede para as páginas, Martinha Verde, estamos juntos nessa, ave não é coisa, exatamente. Exatamente. E Leonardo falou, pode dizer que dá trabalho cuidar de uma ave. Dá muito trabalho cuidar de uma ave, né? Eu já falei aqui e muito trabalho, muito trabalho. Não se iluda. Engraçado que a gente tem, eu falo a gente assim, né? O ser humano, as pessoas, de uma forma geral, tem uma tendência a pensar que eu queria tanto um animal de estimação. Mas eu não vou comprar cachorro não, porque cachorro dá um trabalho danado. Vou comprar uma calopsita, né? Porque acha que a calopsita é barata, a calopsita dá muito menos trabalho que um cachorro. E não é bem assim, não é bem assim, né? Uma ave dá tanto trabalho quanto um cachorro, ou até mais, porque, digamos, a ave vai requerer que você tenha um médico veterinário especializado em silvestres e exóticos, que não é encontrado em toda a cidade, né? Já o médico veterinário de cães e gatos a gente encontra com mais facilidade. Então já começa por aí. A gente vai precisar fazer check-ups, a gente vai precisar fazer o acompanhamento dessa ave, a gente vai precisar alimento de qualidade, limpeza, higiene. Ela faz uma sujeira grande. Então, assim, quando a gente fala sobre tudo isso, dá a impressão, criar uma ave é muito diferente de criar cachorro e gato. Márcio Miranda, exatamente, né? Exatamente, é diferente. Elas são... É uma criação mais específica, né? A gente precisa estudar, precisa ler sobre o assunto, né? Não é simplesmente colocar e começar a criar, gente. Vamos cada vez mais nos debruçarmos sobre esse universo, porque quando a gente começa a estudar, a ler, é um vício, a gente não quer parar mais, de tão incrível que é. Eu comecei com a calopsita, né? Uma única, hoje eu tenho 10. Eu fiquei verdadeiramente apaixonada, me rendi à criação de aves. Aí você fala, é um mundo maravilhoso, as aves são mais sensíveis, Lupe Calopsita falou. Marcelo Alto, parabéns, obrigada. As aves são mais sensíveis. Me perdi agora, mas então vamos lá. Sujeira, destruição, tô com a fila aqui, tá, gente? A destruição, falei. A segurança, sim, outro ponto importantíssimo, a segurança, né? Para quem mora em apartamento, que inclusive esse tema faz parte da nossa campanha Ave Não É Coisa. Alguns pensam, bagunça meus vídeos.
Enfim, Martinha Bertes passou rápido o comentário, mas ela falou, né, que alguns pensam que é tudo maravilhoso, mas assim, tem a gritaria, né, tem o estresse, às vezes a ave entrou naquele clima hormonal, na maturidade sexual e quer de todo jeito arrumar um parceiro, é uma loucura. Isso acontece com todos nós que criamos aves, né? É só um pouco mais de observação e de leitura que a gente vai começar a entender esse universo bem melhor. E aí, quando a gente começa a entender o universo melhor, fica mais fácil pra gente, tutor, que às vezes a gente tá olhando a ave gritar desesperadamente e não tá entendendo por quê, né? Mas aí quando a gente começa diário do Gina perguntou quantas espécies ao todo e quais espécies se reproduziram por aí. Eu falei no início do vídeo, são 5 espécies, são 16 aves, mas aqui só reproduziu calopsita e há 2 anos que a gente não reproduz calopsita, né? Então, a questão da segurança, vamos voltar para ela. Quando eu comecei a usar, né, a varanda, e aliás, bem antes de usar a varanda, quando uma calopsita, 2, e aí eu comecei a ver também fugas de aves, né? Que é uma coisa muito séria e que a gente todo dia praticamente recebe pedido de divulgação de aves, né? Os cartazezinhos de aves que fugiram. Então a gente aconselha muito, gente, telem suas varandas, telem todo o apartamento. Aqui o nosso apartamento é todo telado, é a tela 3x3. Quando você ligar para uma empresa de instalação de aves, você fala, eu quero tela para passarinho, eles entendem assim. É tela para passarinho, então é uma tela onde o buraquinho, né, entre as telas é menor, 3x3. A nossa ainda é um pouquinho menor, eu não sei dizer exatamente, mas talvez meio centímetro a menos, né? E a gente telou todo o apartamento, janelas, área de serviço, a varanda, não só a varanda, porque assim, a gente pode telar a varanda, mas a ave, de repente, pode se assustar. Você sabe que a calopsita tá aqui, se eu bater palma alto, vai voar um monte, porque elas são muito assustadas. De repente ela voa, se assusta, sai pela área de serviço, ou então sai por alguma janela que tá aberta. Então assim, sempre a gente tentar estar à frente do problema, sempre a gente tentar estar agindo de forma preventivamente. E aí a gente telou todo o apartamento, aí inclusive nos banheiros que tem aquela janela basculante, que é uma janela verticalzinha assim, ela é estreita, mas ela é comprida, e ali passava tranquilo. Aí a gente ligou para a empresa, falou, quero aqui também, vocês têm que encontrar uma solução. E aí eles fizeram tipo uma grade, uma tela de mosquito, e fizeram uma grade que encaixam lá. Tem um vídeo lá no YouTube falando sobre isso e mostrando, mas depois eu faço um aqui para colocar no Instagram para vocês. Então é muito importante a gente pensar preventivamente com relação à fuga de aves, né? E aí é um dos temas também da nossa campanha Ave Não É Coisa, justamente esse cuidado, essa observação com a segurança das aves, para a gente telar todo o apartamento. E aí outro ponto importante que a campanha fala é sobre a soltura de aves, né? A gente não pode fazer isso. Eu já vi comentários, já vi depoimentos, né, em grupos aí que a gente às vezes entra para dar uma olhada e observa, né, que pessoas não queriam mais aquela ave, não queriam mais calopsita, soltei, porque ela vai viver livre na natureza, ela vai ter a liberdade dela, né? Eu acho que isso, na verdade, às vezes é uma desculpa que a gente quer para aliviar a nossa consciência, né? Dizer que a ave teve a liberdade, que a ave... Porque se a gente parar para raciocinar direitinho, gente, a ave foi criada doméstica. A ave foi criada com água, alimento, tudo ali à disposição, que todo dia a gente vai ali e coloca. Como é que a ave, como é que a gente pode pensar que essa ave, fugindo ou a gente soltando, no ambiente urbano, né, no ambiente cheio de prédios, por exemplo, a ave vai encontrar comida e água? Como assim, né? Então, soltar essa ave é um ato de, primeiro, desumanidade, né, de crueldade com o animal, né, que não merece. E
Segundo, é um crime ambiental, porque a gente está previsto lá em lei, a gente não pode estar soltando espécies assim indistintamente. Você não quer mais aquela ave, você procura o seu médico veterinário, converse com ele, faça um contato com o biólogo, enfim, saia procurando alguém para doar. Não é o ideal que se doe, por isso que não é o ideal que se compre por impulso, né? Porque a gente, comprando uma ave de forma pensada, estudada, a possibilidade de a gente doar essa ave é muito menor. A ave se apega, né? Os psitacídeos são aves muito sociáveis, eles printam com a gente, eles se apegam, eles entram naquela rotina, são aves muito de rotina. E a gente tem que ter muito cuidado, porque eles vão sofrer. Isso sem se falar em gavião, em ave predadora, que, né, possivelmente pode pegar. E aí a outra questão, a gente soltar agapornis, calopsita, ringneck, enfim, a gente está cometendo crime ambiental, porque essas aves não são da nossa fauna e podem transmitir doenças seríssimas, doenças graves para as aves silvestres, para as aves da nossa natureza. Então, é um ato de extrema irresponsabilidade. E aí esse é um dos pontos que a gente está abordando na campanha, a ave não é coisa. É isso, gente. Esse tipo de soltura é crime ambiental, pode levar a doenças ao ambiente e outras aves de vida livre. Sem falar que o animal não vai sobreviver sem assistência humana como já está habituado. Exatamente. Olha o horário, o diário falou. Eu acho que eu tenho 15 minutos, não é isso? Eu não sei. Vamos lá. Toda vez eu esqueço aí, não sabe, é isso que eu tô preocupada. Mas eu tô com um reloginho ali, eu tô de olho nele. Vamos lá. Então, vamos avançar. A segurança, né? E aí, outro desafio de criar em apartamento é a gente proporcionar um ambiente tranquilo para a ave. Por quê? Como o apartamento é um ambiente mais restrito, mais limitado, né? Normalmente é sala, cozinha, varanda, tem os quartos. A tendência é que a gente fique fazendo nossas atividades de forma mais juntas ali. Tá perto de 1 hora, sério? Encerra, salva e começa de novo. Diário de um papagaio tá falando isso. Então, que horas vocês têm aí, pessoal? Eu tenho aqui 15 para meio-dia. Assim, eu teria 15 minutos. Será? Que horas vocês têm aí? Não sei se meu relógio tá ok. Mas vamos lá. Se alguém puder me dizer a hora, eu agradeço. Começa de novo se cortar. Mas eu gostaria de salvar essa live. Tem 13 minutos. Marcelo falou. Valeu, Marcelo. Obrigada. Então vamos lá, gente. Porque eu vou trabalhar daqui a pouco. Aí eu tô em home office. Então eu tô conciliando tudo isso. Mas a gente vai em frente. A gente vai superar tudo isso, se Deus quiser. Então, ambiente tranquilo para as aves. Por quê? Porque a gente liga televisão, liga som, a gente conversa, atende. 12 minutos aqui. Valeu. Valeu. Atende telefone, a gente conversa. A gente, às vezes, fica até mais tarde vendo um filme, vendo Netflix. Principalmente nessa época que a gente está mais agregado, né, em casa. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão do ambiente. Que a gente tem que proporcionar um ambiente tranquilo, principalmente durante o dia, com certeza, mas à noite isso é sagrado, precisa ser sagrado para as nossas aves. Por quê? Porque elas precisam dormir cerca de 12 horas. Uma ave que dorme, um psitacídeo que dorme 10, 12 horas por dia é uma ave bem mais saudável, bem mais tranquila. Então, a gente tem que ter esse cuidado de reservar um espaço na casa para onde a ave fique ali mais tranquilinha, onde ela se sinta menos agredida, porque a ave, o psitacídeo, ele tem a audição e a visão muito mais aguçados do que a nossa. E aí, qualquer barulho que pra gente possa ser natural, pra eles tem uma dimensão bem maior. Então, a gente tem que estar sempre atento sobre isso. Aqui, o que a gente está acontecendo? Final de semana que a gente está tentando, maratonando, né? Isso que é uma mamãe trabalhando e cuidando dos filhotes, tem que ser. Tem que ser. Mas é cansativo, sabe, gente? Eu não vou dizer que é um mar de rosas, não. Tem dia que eu tô exausta.
com os cuidados. E é isso que precisa ser dito, sabe? A gente precisa falar um pouco sobre essas dificuldades também, para que todo mundo se sinta pertencido a esse universo de criar aves. Dá trabalho, às vezes é exaustivo, às vezes você não está acertando, às vezes você tem problema de saúde. Psitadores, eu amo o perfil de vocês. Um beijo, Psitadores, obrigada. Roxette fã. Bom dia, Alves Silva. Bom dia. Então, voltando, gente, para a questão do ambiente tranquilo da ave. E aí precisa, quando você for colocar a ave em apartamento, escolher um local onde ela possa ficar um pouquinho mais afastada do movimento, da rotina da casa. Final de semana, por exemplo, a gente está maratonando aí Netflix. Então, o que a gente faz? Se chegou um horário, determinado horário, a gente apaga a luz e diminui o volume e fecha aqui a varanda, sabe? E eles ficam mais isoladinhos. Eu sempre cubro o viveiro a partir de 5h30, 6 horas da tarde, que aí vai dar um aconchego maior. É importante para as aves isso, né? A gente ter esse ambiente mais tranquilinho, mais aconchegado, e aí elas dormem tranquilas. Vão dormir com o pôr do sol e acordam com o nascer do sol. Então, 5 e pouquinho já estão começando aqui na ativa. Até porque a varanda, a gente está aqui bem aberto e aqui no Nordeste o sol nasce bem cedo. Então, eu que lute. Eu que lute, gente, para acordar às 5h30 todo dia. E aí, por conta disso também, a gente vai cansando, né? Aí tem umas olheirinhas, entra olheira no lance aí. Eu nunca tive olheira, mas depois que eu comecei a criar aves, as olheiras começaram a fazer parte do meu look, tranquilo. E aí tudo tem um preço na vida. A questão é você saber se está disponível a pagar esse preço. E o Martins perguntou, posso deixar que eles durmam soltos na varanda? Olha só, essa questão de dormir solto, eu vou falar minha opinião pessoal. Tem gente que deixa, como eu falei, tem quartos maravilhosos que são das aves. Eu acho que o interessante é que elas tenham um recinto delas para dormir. Elas podem passar o dia soltas, né? Sob supervisão, você vendo se tá tudo ok ali e tal. Mas, para dormir, eu acho que seria interessante ter um viveiro. Aí ela vai se recolher ali, 5h30, 6 horas, recolhe, cobre o viveirinho. De boa, ela vai dormir e no outro dia cedinho solta. Eu acho que esse seria o ideal. Mas como eu também falo, não há... Você cobre as gaiolas com o quê, Alexandre? Eu cubro quando no verão eu cubro com lençol e no inverno eu já uso mantas. Agora, por exemplo, tá querendo começar a esfriar, aí eu tô usando manta, que fica mais quentinho. Então, gente, a outra coisa é o frio, né? Como a varanda é um local bem ventilado e aqui a gente tem um vento que vem do mar pra cá, é muito ventilada a varanda. O que eu fiz? No início, quando era só a tela, eu coloquei uma placa de acrílico na lateral do viveiro, onde batia o vento, para proteger o viveiro, para proteger as aves. Isso minorou bastante, ajudou bastante. Só que ano passado a gente teve um inverno muito rigoroso aqui. Foi um inverno assim, meio que fora do combinado, né, para a região. E as aves sentiram muito. Depois disso eu tive problemas, né, as aves, acho que baixou a imunidade, a ave adoeceu. E aí, depois disso, a gente colocou um janelão de vidro, que aí foi perfeito, né? Tá começando a esfriar e à noite a gente fecha o janelão, então a gente agora tá controlando esse vento e, consequentemente, tá controlando a temperatura. O que ficou muito legal, e é uma dica que eu dou também, é essa questão dos janelões de vidro nas varandas, onde você pode controlar o vento e a frieza. Citador está dizendo, minha calopsita tem um certo problema, ela canta de madrugada, é normal. Vê só, assim, não é habitual. Aqui, vez por outra, acontece de fazer uma serenata, de rolar uma serenata por aqui. Não é o habitual, mas eu acho que isso também pode estar relacionado a algum estímulo de luz, que aí você pode verificar, ou a questão da época reprodutiva, que eles ficam mais animadinhos, né? Então, sobre essa questão da época reprodutiva, só mais uma coisinha para eu falar, a gente agora adquiriu esse viveiro aqui, que é um viveirinho bem legal, para separar os machos das fêmeas. Por quê? Estava acontecendo muita disputa dentro do viveiro, briga entre calopsitas, macho, e de vez em quando tinha um machucadinho, né?
E aí um casal que tem, que a fêmea arranca as peninhas do macho e o coitado estava quase pelado. Eu já separei algumas vezes, mas assim, a solução que eu encontrei foi realmente separar definitivamente, sabe? Então agora, esse momento da convivência, estão todos soltos, mas aí, quando estão nos viveiros, cada um agora, os machos ficam no viveiro e as fêmeas ficam em outro. Eu acho que assim foi uma solução que eu encontrei para ter mais equilíbrio e evitar a briga, sabe, que estava tendo. Então tem isso também, né? Esses problemas que a gente vai encontrando e vai buscando uma solução para a situação. Gente, eu acho que está pertinho de terminar e eu queria logo, de antemão, agradecer muito a vocês. Cadê Cajuzinha e Coralina Alves Silva? Elas estão no viveiro delas, coloquei lá na sala por enquanto fazia aqui, organizei o espaço, porque as calopsitas estão soltas. E aí, se eu soltar Caju e Coralina junto com as calopsitas, vai ser a maior confusão. Caju e Coralina vão atacar as calopsitas e aí alguém vai sair machucado. Então eu não posso juntar essas duas espécies, né? É a questão do bando misto, que a gente tem que ter muito cuidado quando for trazer mais uma ave para casa de uma espécie diferente. Estudar e ver a compatibilidade, isso é muito importante para evitar acidente. Calopsita Recife disse salva e volta. Gente, eu adoraria voltar, mas infelizmente eu vou entrar no home office, aí eu não vou poder ficar mais tempo. Mas assim, gostei muito da experiência e a gente vai fazer novas lives, vai voltar com outras lives, com outros temas, né? Confesso que eu estava bem nervosa no início, mas vocês são os amores, deram aqui um suporte legal. Quero agradecer a presença de todo mundo, de cada um de vocês. Vou salvar a live, espero que eu consiga salvar. Maria Calopsita entrou, seja muito bem-vindo. Aqui, ó, o puleiro novo de vocês, já está aqui instalado, aqui. Adoraram, chegou essa semana, mas a gente já está encerrando aqui a live. Vou salvar e vou deixar salva no IGTV, tá? Então, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Gratidão a todo mundo, a cada um de vocês. Um beijo grande e a gente vai fazer outras lives por aqui, tá bom? Um beijo, espero que tenha respondido o maior número de perguntas. É isso, 4 minutos, já avisaram. Felipe, a Alicente tem segurança em dormir em ninhos. Martinha falou, né, sobre a experiência dela. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Queremos outras lives. Vamos fazer sim. Agora que eu já quebrei a barreira, vamos fazer. Tá bom? E nesse período é propício porque tá todo mundo em casa. Vanessa, muito obrigada pela presença. Obrigada, Martinha. Amiga linda, obrigada. Fabi e Jude Joy. São lindos os silvestres de Fabi. 2 lindos, maravilhosos. Maria Calopsita. Assim que der, vou visitar vocês aí em São Paulo, tá? Quando passar essa pandemia toda, né? Obrigada, Leonardo, eu que agradeço a presença de vocês. Adorou o pingente, foi um presente das amigas, é uma calorzinha. Um beijo, gente, tudo de bom pra vocês. Vou tentar agora salvar, tá? Até a próxima live. Tchau, gente, se cuidem, muita saúde para as nossas aves e para todos nós também. Tchau, tchau.